Hello and welcome to another episode of India. Olá e bem-vindo a mais um episódio de Índia e a Esquerda Global. Se você é novo no programa, por favor, aperte o botão de inscrever-se. Considere também tornar-se um membro do YouTube, um apoiador no Patreon ou doar um pequeno valor usando os links na descrição. Mas, no mínimo, assista a este programa, curta, compartilhe e comente. Sem mais delongas, deixe-me dar as boas-vindas ao nosso convidado de hoje, Carl Zha. Carl é um comentarista político, jornalista e apresentador de podcast sino-americano, renomado por suas análises sobre a história, cultura, política da China e, de forma mais ampla, sobre geopolítica e mídia. Carl, seja bem-vindo ao Índia e à Esquerda Global. Carl, welcome to India and Global Left. Thank you. Obrigado, Gads, e obrigado, Jotman. Obrigado por me dar. Let's get started with China's Victory Day celebration. Vamos começar com a celebração do Dia da Vitória na China. Claro, ela marca o 80º aniversário da vitória da China contra a invasão japonesa. Também marca a vitória da China contra as forças fascistas mundiais. Como você descreveria o significado da celebração do Dia da Vitória, considerando que a mídia ocidental, em grande parte, a caracterizou como algo anti-ocidente e muito nacionalista? Sinto que ambas essas caracterizações reduzem o alcance e a escala desses eventos mundiais. Então, como você descreveria o que aconteceu em 3 de setembro, no 80º aniversário da vitória da China? Certo. Primeiro, peço desculpas se você ouvir cachorros latindo ao fundo. São meus cachorros. Eles acham que são americanos, acham que são donos do bairro inteiro. Então são muito territoriais. O 80 graus aniversário da vitória sobre o fascismo na Ásia é uma data muito importante para o povo chinês porque eles sofreram tremendamente durante a Segunda Guerra Mundial, por décadas. As pessoas na Europa pensam na Segunda Guerra Mundial como tendo começado em 1939, quando a Alemanha nazista invadiu a Polônia. Mas para os chineses, a guerra na verdade começou em 1931, quando os japoneses invadiram a Manchúria. Então para a China, foi uma luta de 14 anos pela independência, para expulsar os invasores. O desfile de aniversário é para celebrar o quanto a China avançou em sua luta nacional para construir sua soberania e independência. To build its sovereignty, its independence, and also it's sort of a coming out party. E também é como uma espécie de festa de apresentação, semelhante às Olimpíadas de Pequim em 2008, certo? A ideia das Olimpíadas de Pequim de 2008, especialmente a cerimônia de abertura para muitas pessoas, era mostrar ao mundo o quanto a China havia avançado. E esse desfile faz exatamente isso. Mas também é uma celebração para o próprio povo chinês, para comemorar seu progresso, especialmente nas décadas após a fundação da República Popular da China. Este é um momento de muito orgulho para muitos chineses que assistiram a esse espetáculo. Os ocidentais têm essa síndrome de protagonista, não é? Eles acham que tudo é sobre eles, que tudo sob o sol gira em torno do Ocidente ou dos Estados Unidos. Me desculpe, mas isso não é sobre vocês. Isso não é sobre vocês. Esta é uma celebração chinesa para o próprio povo chinês. Mas eles também estão muito ansiosos para demonstrar essa força da China. Isso também é um esforço de paz através da força, por assim dizer, ao exibir todo o mais recente equipamento militar chinês. Acho que isso está tendo um efeito porque houve um vazamento recente do Pentágono de que o secretário de Defesa dos Estados Unidos acabou de elaborar um novo esboço que diz que os Estados Unidos devem deixar de tentar conter a China como prioridade máxima. Em vez disso, deve focar no hemisfério ocidental. E isso eu acho, bem, claro, não é só por causa do desfile. Isso já era esperado há muito tempo. Tenho certeza de que esse documento foi elaborado muito antes disso. Mas acho que o próprio desfile apresenta um argumento muito convincente para que os Estados Unidos desistam do sonho de manter a hegemonia global em todos os lugares, mas especialmente no leste asiático. E o desfile foi precedido pela cúpula da OCS em Tianjin,
a cidade portuária da China, que mais uma vez demonstrou a visão e a liderança chinesas de uma ordem global alternativa baseada na cooperação e na igualdade internacional. Quero dizer, muitos no Ocidente, novamente usando isso como ponto de referência, apresentam a OCS como uma espécie de alternativa de defesa à OTAN. Minha percepção é que a OCS vai muito além disso, porque a ideia de cooperação apresentada pelos países da OCS é muito diferente daquela velha ordem centrada na OTAN. Como você descreveria essa colocação consecutiva da cúpula da OSCE com o Dia da Vitória? Mas também, o que foi destacado durante a cúpula da OSCE? What marked during the SCO summit? Well, I think SO Summit was Bem, eu acho que a cúpula da OCS foi realizada em um momento muito importante, numa época em que os Estados Unidos, sob o governo Trump, basicamente estão impondo tarifas à torto e à direito contra todos os países, sejam adversários percebidos ou supostos parceiros dos Estados Unidos. E isso, aliás, também mostra a diferença entre, por exemplo, a OTAN, os BRICS e a OCS. As pessoas sempre veem esses grupos como se fossem imagens espelhadas uns dos outros. Tipo, ok, eles estão em oposição, então a OCS ou os BRICS são apenas o oposto da OTAN. Que não poderia estar mais longe da verdade, porque a OTAN é o que não é antinex pelos Estados Unidos. Isso foi feito para servir aos interesses do Império dos Estados Unidos. Não há dúvida de quem é o chefe da OTAN. Sabe, quando o secretário-geral da OTAN chama o Trump de papai, quero dizer, é tão constrangedor. E todos os líderes europeus correndo para Washington, sentados como crianças na escola, esperando para serem repreendidos pelo Trump na Casa Branca. Quero dizer, não existe parceria igualitária na OTAN, especialmente com o Trump no comando. Trump simplesmente arrancou toda a fachada da suposta parceria defendida por pessoas como Biden ou Obama. Trump simplesmente diz, venham a Washington, se ajoelhem e beijem meu anel. Come to Washington, bend the knee and kiss my ring. And that might be acceptable for the... E isso pode ser aceitável para os europeus, mas é difícil de engolir para muitos outros países, sabe? Especialmente para a Índia, porque a Índia se vê como uma grande potência. Ela nunca teve a intenção de ser apenas um peão no grande tabuleiro de xadrez dos Estados Unidos. A Índia sempre busca autonomia estratégica. Então, quando Trump basicamente disse para a Índia se submeter e aceitar suas ordens, a Índia disse não. Para dar crédito à liderança indiana, eles têm muito mais firmeza do que os europeus, porque os europeus simplesmente perguntam até onde quando Trump manda pular. E esse é outro ponto importante da OCS. Ela reuniu os países importantes da Rússia, Índia e China. Important country of Russia, India, and China together. You know, this is why Trump tweeted, "Oh, it looks like India." É por isso que Trump tweetou, parece que Rússia e Índia se juntaram à China profunda e sombria. O cara estava com tanta inveja. Ele só estava com inveja porque não foi convidado para a festa. Mas a questão é que o resto do mundo está pronto para seguir em frente sem os Estados Unidos, especialmente quando os Estados Unidos estão usando sua hegemonia financeira como arma contra todos, impondo sanções e tarifas a qualquer um que ouse não apenas desafiar, mas simplesmente se desviar da política externa de Washington. Quero dizer, no caso da Índia, tem laços tradicionais de amizade com Israel que remontam à Guerra Fria à União Soviética. You know, dating all the way from the Cold War with the Soviet Union, and India also, purchased large... E a Índia também, como você sabe, comprou grandes plataformas de armas da Rússia e, claro, muito petróleo e energia russos, enquanto Trump quer que a Índia corte esse relacionamento e passe a comprar petróleo e gás americanos. Além disso, ele exige que a Índia abra seu setor agrícola para permitir que produtos agrícolas americanos fortemente subsidiados inundem o mercado indiano, o que é totalmente inaceitável para a Índia, pois 60% de sua força de trabalho está empregada no setor agrícola. Quero dizer, não é uma questão. E novamente isso acontece porque Trump é um valentão. Ele percebeu que a Índia poderia ter uma posição mais fraca numa relação bilateral com os Estados Unidos. Por isso achou que poderia intimidar a Índia. Mas veja bem, crédito deve ser dado onde é devido. A liderança indiana não recuou. E é por isso que temos a SCO,
E sabe, muitos desses encontros de cúpula servem para fotos, porque grande parte das negociações reais já foi feita, muitas vezes com meses de antecedência, por diplomatas experientes de ambos os lados. Então, quando chega a hora da cúpula, eles podem apresentar o acordo que já fecharam antes. Mas essas fotos são muito importantes. Passa uma mensagem quando Modi, Trump e Xi Jinping estão de mãos dadas em Tianjin. E Trump está sendo um mau perdedor, tuitando sobre isso. E é isso. Estamos entrando agora na era da multipolaridade. Sabe, não vivemos mais em uma ordem mundial unipolar dominada pelos Estados Unidos. E essa é a realidade. Isso é algo difícil de aceitar para muitos no Ocidente. Mas até mesmo os líderes ocidentais já reconheceram isso. Temos o famoso jardineiro Josep Borrell, que comparou o resto do mundo a uma selva e que disse que 500 anos de domínio ocidental chegando ao fim. E ele está absolutamente certo. Até mesmo Marco Rubio reconhece que a ordem mundial multipolar já chegou. Então é isso. Aqui está a SCO e o desfile de vitórias em sequência. Isso envia uma mensagem forte. O centro do mundo se deslocou para o leste. E esse é um processo gradual, sabe, que dura milênios. O centro da civilização tradicionalmente esteve no Oriente, e só por causa da Revolução Industrial é que o centro foi gradualmente se deslocando para o Atlântico. Acho que alguém já mapeou o centro de gravidade das economias mundiais. Dá para ver um deslocamento gradual para o Atlântico após a Revolução Industrial, mas agora está voltando. O mundo está completando um ciclo. Há um ressurgimento de países como Índia e China, no momento que representam 50% da população mundial. Se você olhar para a OCS, os países membros incluem Rússia, Festa, X, Índia, Paquistão, Irã e Indonésia. E se você juntar todos esses países, são 680 milhões de pessoas no Sudeste Asiático, 1,4 bilhão na China e 1,4 bilhão na Índia. E se você adicionar Rússia, Irã, colocando todos juntos, isso representa mais de 50% da população mundial. E também cobre quase toda a massa terrestre da Eurásia. Para os estudantes de geopolítica, Mackinder disse famosamente que se você quiser dominar o mundo, precisa dominar a Ilha Mundo. E por Ilha Mundo, ele quer dizer a Eurásia. Se você olhar o mapa dos países da OCS, eles cobrem a maior parte da Eurásia. É isso que está deixando as elites ocidentais tão inquietas agora, porque elas veem o surgimento de uma ordem mundial alternativa da qual não fazem parte. Você mencionou o dia da vitória e disse que às vezes não se trata da Europa ou dos Estados Unidos. Pode ser sobre a Ásia. Acho que a questão Índia-China também tem um elemento semelhante, porque no Ocidente toda a cobertura diz que foi essa sanção mal calculada de 25% contra a compra indiana de petróleo russo que levou à normalização. Quero dizer, pode haver um elemento de verdade nisso, pelo menos em termos de ótica, mas a normalização entre Índia e China já havia começado, pelo menos desde a cúpula de Kazan, em outubro de 2024. Isso foi seguido por uma visita de alto nível do Ministério das Relações Exteriores a Pequim, e então o ministro das Relações Exteriores da China, Wang Yi, visitou a Índia, seguido pela criação de comissões de fronteira que fizeram grandes avanços, e assim por diante. Então, novamente, sinto que, como você disse, trata-se do destino de 2,4 bilhões de pessoas na Ásia, pelo menos para esses dois países, mas vai além disso. Então, pelo que entendo, a normalização entre Índia e China é muito mais forte e significativa do que apenas um pequeno evento histórico, como tarifas e sanções, que não vão durar por muito tempo. Vai muito além disso. E especialmente para os indianos, considerando que estamos em um estágio muito mais baixo de desenvolvimento material, a normalização entre Índia e China pode gerar uma enorme cooperação em investimentos e comércio, capaz de tirar pessoas da pobreza, entre outros benefícios. Portanto, para aqueles de nós que observam esses eventos a partir da Ásia,
É ainda mais importante redefinir esses acontecimentos como algo que surge de dentro da própria Ásia, e não como uma reação a esses eventos relativamente menores, talvez não totalmente insignificantes, mas ainda assim relativamente menores, como tarifas e sanções. Qual a sua resposta? Acho que você está absolutamente correto. I think you're absolutely correct. First of all these scheduled meetings, Wang Yi visit. Antes de tudo, todas essas reuniões agendadas, a visita de Wang Yi à Índia, a visita do ministro das Relações Exteriores e do Conselheiro de Segurança Nacional indianos à China, e depois a visita de Modi, foram planejadas muito antes de Trump fazer seu discurso sobre tarifas contra a Índia. Desde o confronto mortal na fronteira em 2020, ambos os lados, Índia e China, perceberam que é contraproducente para suas prioridades concentrar recursos nessa disputa de fronteira não resolvida. Para a China, a prioridade continua sendo o Pacífico Ocidental, onde precisa lidar com a questão de Taiwan e o cerco dos Estados Unidos. Para a Índia, a questão mais importante é o desenvolvimento interno. É uma grande distração para ambos os lados alocar recursos em uma disputa de fronteira. Assim, a reaproximação entre os dois países já havia começado bem antes de 2025. Houve várias reuniões bilaterais que prepararam o terreno para a eventual visita de Modi a Tianjin para participar da OCS. Mas eu acho que o que Trump fez foi apenas dar um pequeno empurrão, um pouco mais de urgência e ímpeto. Porém, Índia e China, por razões próprias, queriam resolver essa questão e normalizar a relação, colocar o relacionamento de volta nos trilhos após o confronto na fronteira. Então foi isso que realmente aconteceu. No fim das contas, Índia e China são vizinhos. Nenhum dos dois países vai desaparecer, então eles precisam lidar um com o outro como vizinhos. Essa é a mesma dinâmica entre Rússia e China. Sabe, há muitas pessoas do setor de segurança nacional dos Estados Unidos falando: vamos fazer um Kissinger ao contrário, vamos provocar outra divisão sino-soviética. Bem, antes de tudo, Kissinger nunca provocou a divisão sino-soviética. A divisão sino-soviética já tinha acontecido. Os Estados Unidos conseguiram aproveitar essa divisão, o que permitiu que Kissinger entrasse em cena e organizasse a visita de Nixon à China. Então, Kissinger não pode levar o crédito pela divisão sino-soviética. E atualmente não há divisão sino-russa, porque China e Rússia realmente têm uma relação muito sólida. Acho que comparado ao período da lua de mel sino-soviética, quando era principalmente uma aliança ideológica, hoje a relação bilateral entre China e Rússia é baseada principalmente em interesses, porque ambos têm economias complementares. A Rússia é exportadora de energia. A China é uma grande importadora de energia. As economias deles acabam sendo complementares. Além disso, tanto a Rússia quanto a China, assim como a China e a Índia, compartilham uma fronteira muito longa, e é do interesse deles estabilizar essa fronteira para que possam direcionar suas energias para outros lugares. Para a Rússia, a Ucrânia é uma questão existencial. É nisso que está focada a sua energia. Para a China, novamente, a principal questão é Taiwan e expulsar os Estados Unidos do leste asiático. Portanto, é muito benéfico para ambos os lados ter uma fronteira estável e uma relação amigável. Esses são os fatores internos dessa relação bilateral entre esses países, que não tem nada a ver com suas respectivas relações com os Estados Unidos. Mas como eu disse, muitas pessoas, muitas elites ocidentais têm essa síndrome de protagonista, então acham que tudo gira em torno delas. E agora a SCO mais uma vez mostra essa tentativa dos Estados Unidos de criar uma divisão entre a Rússia e a China, ou, por exemplo, tentar usar a Índia como um peão, a carta Índia, para conter a China. Isso fracassou em grande parte. Esses países são verdadeiramente estados soberanos, ou seja, vão agir de acordo com seus próprios interesses nacionais. Diferente dos outros estados vassalos dos Estados Unidos na Europa ou no leste asiático, que são subservientes aos interesses de Washington.
they are subserving it to the interest in Washington. Some even argue E alguns até argumentam que o governo em Washington também não trabalha realmente pelos interesses do povo americano. Mas os países Rússia, China e Índia estão defendendo seus próprios interesses nacionais e conduzindo sua política externa de acordo com isso. E da perspectiva de Washington, eles veem isso como inaceitável, eles veem isso como anti-ocidental. Mas, na verdade, isso acontece porque eles estão olhando a situação a partir de uma mentalidade imperial, pois impérios não gostam de soberania. Impérios não concordam com soberania. Você só pode ser o de si. Então é aí que estamos. Acho que parte do mal-entendido no Ocidente sobre o que está acontecendo na Ásia se deve ao fato de não entenderem que esses são novos estados-nação, surgidos muito recentemente de impérios. Existem, é claro, disputas de fronteira as quais cada lado reivindica com muita paixão. E às vezes há esses impasses, por assim dizer. Além disso, esses países geralmente não têm uma agenda para dominar o mundo ou grandes partes de sua região. Sua defesa, mesmo na Índia, é principalmente sobre proteger suas fronteiras ou alguns dos territórios disputados que veem o outro lado reivindicando. O mesmo vale para a China. A China é muito firme em relação ao que considera sua fronteira. Não faz concessões, mas também não tem uma agenda além disso para dominar qualquer coisa. Portanto, minha própria leitura é que quando se trata de formação de blocos internacionais ou cooperação, trata-se principalmente de comércio, investimentos, diálogos, etc. Ao contrário do Ocidente, que vê a formação de blocos como rivalidade geopolítica, dominação de países, partes menores, projeção de poder, alianças militares, etc. Acho que é isso que divide o bloco imperial daqueles do Sul global, que saíram recentemente do imperialismo, têm diferenças entre si, mas não veem a geopolítica da mesma forma que o Ocidente. Isso está absolutamente correto, porque veja, Índia e China são separadas pelas terras altas do Himalaia. Quero dizer, nunca haverá uma batalha existencial entre China e Índia. A disputa de fronteira atual é por algumas terras muito marginais em ambos os lados do Himalaia. Isso nunca vai se expandir para algum tipo de grande guerra. Na verdade, ambos os lados, desde a década de 1990, concordaram em não usar armas de fogo em confrontos de fronteira para evitar a escalada. Essa é uma política muito sábia. Mas não foram recente, nem arma de fogo foi usada. Foram principalmente socos e paus. Isso mesmo. Quero dizer, essa política foi criada para evitar uma escalada de tensões, e isso manteve o conflito em um nível constante, mas sem explodir. No momento, do ponto de vista da China, a posição deles sempre foi: temos essa disputa de fronteira muito difícil, que já dura décadas, mas também temos muitos outros interesses em comum, onde poderíamos cooperar. Vamos deixar nossa disputa de lado e trabalhar nas questões mais fáceis, nas áreas em que podemos cooperar. Agora, parece que a Índia está se aproximando dessa posição chinesa. Então acho que essa é uma boa maneira de deixar as diferenças de lado e focar nos pontos em comum. Isso é outra coisa que, na minha opinião, a mentalidade ocidental de soma zero não consegue compreender. Com certeza. E acho que nesse aspecto o pensamento chinês é que podemos discutir as diferenças, mas não permitimos que essas diferenças sejam um impedimento para uma cooperação potencial em todas as outras áreas. Acho que os indianos estão aprendendo isso aos poucos. E ao dizer indianos, refiro-me a setores da elite indiana que, na minha opinião, não têm se saído muito bem nesse ponto, porque a ideia tem sido, isso é algo inegociável para nós, seja em relação ao Paquistão ou à China. E a menos, e até que se resolva a maior disputa que ambos os lados enxergam, não se pode cooperar em outras áreas. Quero dizer, não é a posição do país como um todo,
mas é definitivamente uma posição dentro de setores da burocracia e da elite política. E eu acho que, gradualmente, a Índia está se aproximando da posição clássica da China, de que precisamos continuar abordando as diferenças e avançar por meio do diálogo. Mas enquanto isso, devemos continuar cooperando em outras áreas onde for possível. Quero mudar o foco para o Pacífico Ocidental e, em particular, quero discutir a relação entre os Estados e a China. Há muita especulação sobre o futuro dessa relação. E imagino que esse será um dos processos geopolíticos mais importantes daqui para frente, se não o mais importante, considerando que os Estados Unidos continuarão sendo uma superpotência por muito tempo, mesmo estando em declínio, e a China continuará crescendo. It's in decline, and China would continue to rise. Now we've already seen the trade. Já vimos a guerra comercial e o tipo de guerra econômica que também envolve tecnologia. Mas as pessoas também estão especulando até onde isso pode chegar. Será que isso vai se limitar à guerra comercial e tecnológica, ou veremos algo como uma confrontação muito aberta ou indireta se espalhando pela América Latina ou África, como na antiga era da Guerra Fria? Ou até mesmo uma guerra direta, especialmente no Estreito de Taiwan. Não estou pedindo para você prever, mas se puder dar uma ideia da sua análise sobre quais são as diferentes dimensões do relacionamento entre Estados Unidos e China, que você acha que serão importantes daqui para frente, isso seria útil para nossos espectadores, certo? Quero dizer, a principal questão na relação entre os Estados Unidos e a China é que na cabeça de grande parte da elite americana, eles simplesmente não conseguem abrir mão da ideia de que os Estados Unidos precisam continuar sendo a principal potência hegemônica do mundo. Já do lado chinês, a China não tem interesse em substituir os Estados Unidos como hegemonia global. A China adota uma política externa de não interferência, que basicamente significa, olha, o que é seu é seu. Vamos debater agora. Vamos negociar, ainda que às vezes isso possa ser até frustrante. Quero dizer, estou pensando na Palestina, onde temos acompanhado a situação de perto há muito tempo. Às vezes até achamos que com a posição chinesa sendo tão correta em relação à Palestina, eles deveriam ser ainda mais enfáticos sobre o que está acontecendo em Gaza do que percebemos que o lado chinês tem sido. Mas desculpe por esse desvio. Não, eu concordo. Quero dizer, porque as pessoas costumam comparar, por exemplo, a China atual com a era da Guerra Fria, quando a União Soviética fornecia mais apoio logístico e armamentos. E mesmo se você comparar a China de hoje com, digamos, a China da era Mao, a China de Mao realmente forneceu armas e treinamento para grupos de resistência palestinos. Então, a China tem sido bastante consistente nos últimos 40 anos em sua política externa de não interferência. E isso sabe, então, desse modo, sim, eu entendo que as pessoas fiquem frustradas, porque a China não está agindo da mesma forma que a União Soviética agiu durante a Guerra Fria. Mas o objetivo da China nunca foi desestabilizar a ordem mundial dos Estados Unidos. Essa é uma ideia que está na mente da elite de Washington, porque a China tem tentado atuar dentro da ordem internacional estabelecida. Estou falando sobre a ONU, TPI, CIJ, etc. É os Estados Unidos, neste momento, que estão descartando essas instituições internacionais que eles mesmos ajudaram a construir após a Segunda Guerra Mundial, porque os Estados Unidos sentem-se cada vez mais constrangidos por essas instituições e convenções internacionais. Enquanto isso, China e Rússia estão tentando defender essas instituições, a Carta da ONU. É por isso que a China, por exemplo, não enviaria uma força de paz a menos que fosse uma missão de paz autorizada pela ONU. O canal preferido da China para lidar com conflitos internacionais é através da ONU, pelo Conselho de Segurança da ONU. Eu entendo completamente porque há algumas críticas, especialmente da esquerda, sobre por que a China não fez mais. Mas a posição da China tem sido bastante consistente em termos de uma política externa de não interferência.
quite consistent in terms of non-interference foreign policy, and China's what is trying. E o que a China está tentando alcançar, você pode perguntar. A China não está tentando alcançar a dominação global. A China está tentando fortalecer a própria China. A China está tentando construir uma sociedade mais próspera para seus próprios cidadãos. Mas até mesmo esse simples fato representa um desafio para os Estados Unidos, porque quando a China cresce, quando a economia chinesa está prestes a superar a dos Estados Unidos, bem, em termos de paridade do poder de compra, ela já superou os Estados Unidos. Isso é o que deixa as pessoas em Washington desconfortáveis, porque na concepção deles sobre o mundo, os Estados devem sempre permanecer em primeiro lugar. Os Estados devem sempre ser o topo do mundo. Eles não podem permitir que um concorrente quase igual desafie a posição dos Estados Unidos. Os Estados precisam ter domínio em todos os espectros. E é por isso que eles não conseguem compreender o fenômeno da ascensão ou reemergência da China. Muitas vezes, quando o Ocidente fala sobre a China, é pura projeção. Eles estão projetando na China sua própria mentalidade de soma zero. Acusam a China de tentar ser a hegemonia global, de querer substituir os Estados Unidos. Acusam a China de ser uma nova potência imperial, de praticar o neoimperialismo no sul global, o que é bastante irônico vindo do Ocidente. Mas, novamente, não é isso que a China está tentando fazer. A China não está tentando agir como um império. A China está apenas tentando agir como um Estado-nação responsável pelo bem-estar de seus próprios cidadãos. E acho que acabei me desviando um pouco do assunto. Estou tentando lembrar qual era a pergunta original. I'm trying to remember what was the original question I was It's totally fine. Sim, não. Tá totalmente tranquilo. Eu me distraí. Talvez seja melhor deixarmos a distração de lado por mais uma rodada e voltarmos ao futuro da relação entre Estados Unidos e China, que era a pergunta original. Também devo me qualificar. Não sou daqueles da esquerda que acham frustrante a política externa não intervencionista da China em termos gerais. Acho que ela está absolutamente correta. Tem sido muito útil. Não acredito que o que aconteceu na época da União Soviética possa ser replicado. Em parte, porque aquele foi, no geral, um momento mais revolucionário, vindo logo após o período de descolonização. As forças de classe, de modo geral, estavam em ascensão naquela época. Houve lutas pela terra centradas na luta camponesa, onde era possível intervir, onde era possível distinguir entre o lado progressista e o lado contra-revolucionário. E era possível fazer algumas dessas intervenções ali. Não acho que vivamos nessa era. Ou mesmo na era revolucionária, era preciso ter muito cuidado com a intervenção, porque às vezes você podia acabar intervindo do lado errado. Quero dizer, a China já interveio do lado errado em alguns momentos da história, no Paquistão Oriental, em Angola, etc. Mas dito tudo isso, acho que eu poderia abrir uma exceção em certos casos extremos. E vejo Gaza como um desses casos extremos. Agora, não estou colocando a culpa na China. Toda a culpa recai sobre os Estados Unidos, Alemanha e todos esses países que estão fornecendo armas. Mas como alguém de esquerda que vê o projeto chinês de forma mais positiva e que também sabe que a China faz muito comércio com Israel, nesses casos extremos, eu espero que a China faça mais. Por exemplo, durante a cúpula na Colômbia, acho que foi liderada pela Venezuela, Colômbia e África do Sul, foram tomadas medidas concretas de sanções contra Israel em relação ao transporte marítimo, bens de uso duplo, armas militares e assim por diante. Um representante chinês participou dessa conferência, mas eles não votaram a favor dessas sanções. E são essas coisas que me fazem sentir que a China poderia fazer mais. Mas é só isso que estou dizendo. Não estou culpando, dizendo que a China deveria enviar armas para lá. Não, eu entendo. Eu entendo muitas das críticas sobre a continuidade das relações comerciais da China com Israel. Eu entendo o argumento. O argumento é que a China é o maior parceiro comercial de Israel. Se a China simplesmente cortasse o comércio com Israel, isso teria um impacto grande e significativo.
Mas eu também argumentaria que, como o principal apoiador de Israel são os Estados Unidos, e os Estados apoiarão Israel não importa o que aconteça, mesmo que a China chegasse ao ponto de cortar seu próprio comércio com Israel, nada impediria que um terceiro, como os Estados Unidos ou a Europa, atuasse como ponto de transbordo para Israel. Eles simplesmente comprariam produtos para Israel e depois os enviariam para lá. No final das contas, as sanções chinesas contra Israel seriam em grande parte uma medida simbólica. Sei que ofendi muitas pessoas quando disse no Twitter que isso seria mais um sinal de virtude do que algo que realmente teria efeito, mas essa é a minha posição. A China, por sua vez, sempre apoiou a criação de um Estado palestino. A China foi uma das primeiras nações a reconhecer o Estado da Palestina, lá em 1988. E a China sempre trabalhou muito de perto com Arafat e vários grupos de resistência palestinos. A China também já manifestou apoio ao direito dos palestinos à autodefesa, para proteger seus direitos, inclusive pegando em armas. Pelo menos em termos retóricos, a China já fez mais do que qualquer outra grande potência. Mas eu entendo, Gaza é um caso muito extremo, e muita gente espera que a China faça mais. Mas as pessoas também tendem a superestimar o poder da China. Quero dizer, a China não é os Estados Unidos, que tem bases ao redor do mundo todo. A China só tem uma base no exterior, que fica em Djibouti. E a China simplesmente não tem o tipo de projeção de poder no Oriente Médio ou na Ásia Ocidental como os Estados Unidos possuem atualmente. A projeção de poder chinesa ainda está muito concentrada em sua própria vizinhança, no Mar do Sul da China e no Mar do Leste da China. E sabe, ainda é muito improvável ver qualquer tipo de entrada chinesa na arena de segurança da Ásia Ocidental. Quero dizer, esse é o papel que os Estados Unidos desempenham. Para muitos países do Golfo, os Estados Unidos são o seu garantidor de segurança. E a China está muito longe disso. E não acho que a China esteja disposta, ou venha a estar disposta, a desempenhar o papel dos Estados Unidos como, por exemplo, garantidor de segurança para os países do Golfo. Mas esta é uma situação em evolução. Teremos que esperar para ver o que mais a China fará pela Palestina, além do apoio retórico e talvez do fornecimento de assistência material aos palestinos. Mas sim, a grande responsabilidade, é claro, ainda recai sobre os Estados e seus aliados na Europa. São eles que estão fornecendo armas diretamente a Israel. Voltando à relação Edson-China, atualmente nos Estados Unidos há um consenso bipartidário, tanto no Congresso quanto no setor de segurança nacional, de que deve haver, e agora há, uma competição geopolítica entre Estados-Unidos e China que durará pelas próximas décadas. Agora ninguém faz a pergunta, por quê? Por que precisamos estar em uma competição geopolítica com a China? Mas é claro, a resposta é que estão tentando preservar seu próprio status de hegemonia global. US is trying to preserve its own global hegemon status. This is why it's trying to prevent the rise. É por isso que estão tentando impedir o surgimento de um concorrente próximo. É por isso que estão tentando conter a China. Mas o problema é que o Império dos Estados Unidos está enfrentando sérias limitações de recursos, já estando sobrecarregado demais. Está envolvido em uma guerra por procuração na Ucrânia contra a Rússia, que tenta encerrar, mas até agora sem sucesso, porque ainda tenta impor condições à Rússia que a Rússia não reconhece. E ainda está profundamente envolvido nos assuntos da Ásia Ocidental, onde Israel continua arrastando os Estados Unidos para tentar expandir sua agressão contra os vizinhos, especialmente o Irã. E agora isso deixa o plano de pivotar para a Ásia para conter a China, que foi proposto pela primeira vez por Hillary Clinton como secretária de Estado no governo Obama. Essa promessa de pivotar para a Ásia permaneceu não cumprida justamente por causa das limitações de recursos. E agora até mesmo pessoas dentro do setor de segurança nacional dos Estados Unidos estão começando a reconhecer esse fato. É por isso que eles fizeram um grande esforço durante o governo Trump,
tentando encerrar o conflito na Ucrânia por meio da cúpula do Alasca com Putin, por exemplo, para que pudessem redirecionar recursos para a Ásia Ocidental. Mas agora isso volta ao nosso ponto. O motivo pelo qual a China está exibindo todos esses novos equipamentos militares para o mundo, incluindo os Estados Unidos, é para dizer, ei, vejam, a China não pode mais ser contida. E eu acho que essa mensagem foi recebida. É por isso que Pete Head elaborou um documento de trabalho no Pentágono dizendo, vamos não focar em conter a China por enquanto. Vamos focar em nossa força, que é impor uma estou tendo um branco aqui, mas essa doutrina Monroe, a neo-doutrina Monroe na América Latina, para permanecermos, pelo menos talvez devêssemos almejar ser o hegemon regional do hemisfério ocidental. Os Estados Unidos estão atualmente tentando impor uma neo-doutrina Monroe na América Latina porque perceberam as limitações, as restrições de recursos que enfrentam ao tentar preservar a hegemonia global em todo o mundo. Então agora estão tentando pelo menos preservar seu status como potência regional, um hegemon regional dentro do hemisfério ocidental. E estão indo atrás do que percebem como adversários mais fracos. Estou falando sobre Cuba e Venezuela. E isso também combina com a personalidade do Trump, porque Trump gosta de ir atrás do que é mais fácil. Ele gosta de vitórias fáceis. Ele não quer ficar atolado em um atoleiro longo e arrastado. Ele queria uma vitória fácil para poder declarar vitória, missão cumprida, sou um grande pacificador, por favor me deem o Prêmio Nobel da Paz. E é por isso que os Estados Unidos estão enviando 4.000 militares para navegar ao redor da Venezuela, supostamente para combater operações de narcotráfico. Mas todos nós sabemos que não se trata realmente de drogas. É porque a Venezuela tem as maiores reservas de petróleo do mundo. E sempre que há petróleo, os Estados Unidos sentem-se compelidos a levar democracia ao local. A Venezuela é incrivelmente rica em recursos. Tem petróleo, tem ouro, tem lítio, tem muitos minerais críticos. Um fato que foi mencionado recentemente por uma funcionária do Pentágono, uma mulher, que basicamente disse que quando um país como a Venezuela é tão rico em recursos, isso representa um risco à segurança nacional dos Estados Unidos. Ou seja, o que ela está realmente dizendo é que o fato de vocês terem todos esses recursos naturais que nós não temos, isso é um risco à nossa segurança nacional, porque nós não os possuímos. Mas se você realmente observar como eles estão aplicando suas sanções secundárias contra o petróleo venezuelano, isso é bastante revelador, porque a China é atualmente um dos maiores compradores de petróleo venezuelano. Mas outro grande destino é, na verdade, os Estados Unidos, porque a Chevron tem participação na Venezuela. E adivinha só? A Chevron acabou de receber uma autorização do governo Trump, e acabamos de ver 2 navios-tanque cheios de petróleo venezuelano, navios da Chevron, seguindo para os Estados Unidos. Isso acontece porque nos Estados Unidos, a maioria das refinarias do Sul foi projetada para processar e refinar petróleo pesado, que é o tipo de petróleo produzido pela Venezuela. Então, mesmo que os Estados Unidos agora sejam um grande exportador de petróleo, em grande parte devido à chamada revolução do fraturamento hidráulico e à tecnologia americana nessa área, muito do petróleo extraído do xisto, entre as camadas de rocha usando essa tecnologia, é um petróleo leve e doce. E esse não é o tipo de petróleo para o qual as refinarias americanas foram projetadas para refinar. O que os Estados Unidos realmente fazem é exportar esse petróleo leve e doce para o exterior e importar o petróleo venezuelano para as refinarias americanas. Então, na verdade, isso também foi uma espécie de guerra por procuração contra a China, por assim dizer, porque eles estão realmente tentando sufocar o elo comercial entre China e Venezuela. E o problema é que, devido à dominância do dólar americano, o status do dólar como moeda de reserva mundial e principal moeda de comércio global, muitas pessoas, muitas empresas têm medo das sanções secundárias.
Sanções secundárias significam que quaisquer países ou empresas que comprarem petróleo da Venezuela enfrentarão sanções dos Estados Unidos. Então, o que está acontecendo agora é que grande parte dessas exportações de petróleo da Venezuela para a China está sendo realizada pela chamada frota sombra. Esses petroleiros estão ou não registrados, ou assumem a identidade falsa de um petroleiro já desmantelado. Eles pegam o petróleo da Venezuela, viajam até a Malásia, descarregam em outro petroleiro e rotulam como petróleo indonésio, depois reexportam para a China. A maior parte é recebida por pequenas refinarias independentes na província de Shandong, na península de Shandong, na China. Essas pequenas refinarias chinesas independentes não têm presença no exterior, o que significa que todos os seus clientes estão na China, então elas não precisam lidar com dólares americanos. Como resultado, as sanções dos Estados Unidos não têm efeito sobre elas. O fato de conseguirem um desconto nesse petróleo já é mais do que suficiente para incentivá-las a correr esse risco. E recentemente houve até uma mudança no padrão de tráfego, em que agora os petroleiros estão saindo diretamente da Venezuela para a China. Eles nem se dão ao trabalho de parar na Malásia. Simplesmente rotulam esses navios como se estivessem transportando petróleo brasileiro. Dizem que estão carregando petróleo brasileiro e então enviam diretamente para as refinarias independentes chinesas na península de Shandong. E esse é um problema que os Estados Unidos terão muita dificuldade em combater, porque, como eu disse, eles não têm muita influência sobre essas pequenas refinarias independentes chinesas, que não têm presença internacional, não dependem do sistema financeiro dos Estados Unidos, e eles vão ter dificuldade em rastrear todos esses navios fantasmas. Acho que esse é, na verdade, um dos motivos pelos quais eles estão enviando a frota naval dos Estados Unidos para o Caribe agora. Você sabe, o objetivo declarado é o combate ao narcotráfico, mas na verdade é para monitorar o fluxo de petróleo de lá da Venezuela para a China. O fluxo de petróleo da Venezuela para os Estados Unidos está tranquilo, mas eles realmente são contra o fluxo para o leste. E novamente, como mencionei, 4.000 militares americanos, isso não vai fazer diferença na Venezuela em uma situação de confronto. E atualmente, com base no tráfego marítimo, não parece que os Estados Unidos estejam enviando mais força para reforçar a flotilha atual. Não acho que eles vão forçar diretamente uma situação com a Venezuela, porque 4.000 militares não são suficientes. Vai ser como outra versão moderna da Operação da Baía dos Porcos. E em vez disso, o que esses 4.000 militares e esses navios servem é como intimidação. É como um grande porrete visual para balançar na cara da Venezuela. Provavelmente foi projetado para instigar medo e possivelmente para provocar agitação interna e uma revolução colorida dentro da Venezuela. Esse tem sido o modus operandi dos Estados Unidos atualmente, por meio de revoluções coloridas, sabotagem, sanções e guerras por procuração. Até eles perceberam que isso é mais fácil do que iniciar uma terceira guerra mundial, que acabaria com a civilização, contra a China no Estreito de Taiwan, porque é basicamente isso que aconteceria. Os Estados Unidos atualmente não têm esperança de derrotar a China com forças convencionais, mas alguns deles estão falando em usar armas nucleares táticas. Mas uma vez que você recorre ao nuclear, não há como voltar atrás. Não existe literalmente uma escada de desescalada quando se usam armas nucleares. Quero dizer, a ideia é que de alguma forma uma ogiva nuclear tática, talvez pequena o suficiente para não ultrapassar o limiar nuclear e provocar um contra-ataque nuclear estratégico. Isso é tolice. Isso é realmente tolice. Porque sabe, o que é bom para um lado vai ser bom para o outro. Se os Estados Unidos podem usar armas nucleares táticas contra a China, o que impede a China de usar armas nucleares táticas contra nós? E então, sabe, a partir daí é uma ladeira muito escorregadia. Então não acho que isso vá acontecer, não acho que isso seja provável.
Sabe, toda essa conversa sobre 2027, na verdade, lá em 2023, um almirante de Estados disse que uma guerra por Taiwan seria provável em 2 anos. Bem, olá, ainda temos 6 meses pela frente. Bem, na verdade, agora menos de 6 meses. We still have 6 months left. Well, no, less than 6 months left now. Still have 3 months left, but I don't think that's going to happen. Ainda temos 3 meses pela frente, mas não acho que isso vai acontecer. Não acredito que haverá uma grande guerra explosiva em 2027. Acho que em vez disso, os Estados vão tentar capitalizar sua força, que é através dos braços da CIA. Bem, a USAID agora foi incorporada ao Departamento de Estado, mas é por meio do chamado poder brando e tentando instigar uma revolução colorida para criar instabilidade. Isso é algo que os Slice sabem fazer muito bem. Os Estados Unidos agora estão desempenhando o papel de sabotador, o que significa que se não conseguirem convencer um país a se juntar ao seu lado como vassalo para servir de peão contra a China, então simplesmente vão desestabilizá-lo. Foi isso que aconteceu em Myanmar. Por muito tempo, Aung San Suu Kyi foi a mulher do Ocidente em Myanmar. Eles apoiaram Aung San Suu Kyi para chegar ao poder com a esperança de que ela voltasse Myanmar contra a China. Mas isso não aconteceu. Aung San Suu Kyi continuou indo a Pequim para se encontrar com Xi Jinping. Então, quando a junta militar viu isso, o apoio a Aung San Suu Kyi começou a enfraquecer entre os governos ocidentais. E então, quando a junta de Myanmar percebeu isso, disseram, ok, bem, se seus apoiadores não te apoiam, então nós também não precisamos de você. Eles atiraram do poder. Depois, os Estados Unidos viram uma oportunidade de apoiar a oposição durante a guerra civil em Myanmar para desestabilizar o país. Os Estados Unidos nem estão tentando tomar o controle de Myanmar agora. Os Estados estão apenas tentando manter aquele país instável para que o flanco sul da China, a vizinhança da China, fique desestabilizada. Acho que esse será mais o tipo de jogada de poder dos Estados Unidos nos próximos anos. Essa é a minha opinião, em vez de uma grande guerra aberta. Rather than a big blowout war. Eu concordo completamente. Não poderia concordar mais, porque pelo que vejo da história, os Estados Unidos não travaram uma guerra de verdade, pelo menos desde a Segunda Guerra Mundial. Quero dizer, mesmo na Segunda Guerra Mundial, ela foi travada como parte de uma aliança massiva com os russos e os chineses em terra. E pode-se até argumentar que os franceses na Europa também lutaram. Mas todas as outras guerras, Vietnã, eram helicópteros americanos atirando em camponeses, forças enormes e subdesenvolvidas. O Iraque foi basicamente uma entrada fácil, porque o governo de Saddam Hussein já era muito impopular naquela época. O Afeganistão foi a mesma coisa. Não havia forças reais de resistência. E são esse tipo de guerras que os Estados Unidos têm travado. Mas isso, eu acho, por um lado, significa que não haveria uma guerra quente no Estreito de Taiwan. E eu realmente espero que a liderança do DPP ou enfraqueça ou mude sua abordagem em relação ao continente. Porque não acho que ninguém de nenhum dos lados gostaria de resolver isso ou alcançar a reunificação por meio de uma guerra quente ou mesmo através de tensões, porque são partes da mesma nação. Não é lutar contra uma nação diferente. Agora, a questão, claro, é como integrar 2 sistemas diferentes dentro de uma mesma nação. Mas acho que o segundo ponto que você levantou, sobre esse tipo de operações encobertas e ameaças e intimidações, a nova doutrina Monroe, isso é algo que realmente me preocupa muito, especialmente na América Latina, claro, porque como você disse, você explicou o caso venezuelano. E não devemos esquecer que Marco Rubio, que na época fazia parte do governo Trump, estava no Senado. Ele propôs uma invasão direta, que então o vice-presidente Pence e o secretário de Estado Pompeo rejeitaram. Isso acabou levando à renúncia de John Bolton, o assessor de segurança nacional. E esses falcões, Hawke agora se tornou o secretário de Estado, e é por isso que houve um endurecimento não só em relação à Venezuela, mas até mesmo a Cuba, devido aos falcões cubanos na Flórida. Até na Colômbia, sob o pretexto de combater máfias e cartéis de drogas e assim por diante. E você não sabe, há até planos sobre o uso de Tomahawks.
plans about fighting tomahawks, and Trump likes this kind of, while Trump doesn't like. E Trump gosta desse tipo de coisa, embora talvez não goste de uma invasão direta. Ele gosta desse tipo de ação que chama a atenção da mídia, em parte ou em grande parte, para desviar o foco do que está acontecendo na economia doméstica. Todos os indicadores da economia dos Estados Unidos estão em queda. Quero dizer, há uma enorme inquietação entre o setor agrícola. Mais cedo, você mencionou a agricultura subsidiada e a necessidade de a agricultura indiana se abrir para a agricultura subsidiada dos Estados. Parte do motivo é que a agricultura dos Estados Unidos está em crise. Segundo o USDA, este ano houve uma safra recorde de milho, mas os estoques estão se acumulando porque o mercado foi completamente desestabilizado. A soja tem passado por momentos muito difíceis, porque a China, um grande comprador de soja como retaliação, passou a comprar soja brasileira. Nas principais feiras agrícolas em Illinois este ano, grandes vendedores industriais e agroindustriais de tratores nem sequer compareceram para vender seus equipamentos. Todos os indicadores do setor industrial e do mercado de trabalho, e não apenas os do Bureau of Labor Statistics, cujo comissário Trump demitiu, apontam problemas. Em junho, as estatísticas mostraram que o mercado de trabalho encolheu pela primeira vez desde a crise financeira global, com exceção do ano da pandemia. Mas todos os outros grandes relatórios do setor privado estão dizendo que houve uma desaceleração massiva no crescimento dos setores industrial e de serviços. O setor de consumo está indo muito mal. Podemos continuar falando sobre isso. Mas devido à sua incapacidade de cumprir as chamadas promessas que fez sobre a economia dos Estados Unidos, pessoalmente sinto que essas distrações estão no quintal dele. Mas também me preocupo com países menores na Ásia. As Filipinas realmente me preocupam por causa do que tem feito a instigação de outros. E as Filipinas não são um país como a Índia, que seria capaz de resistir se as coisas derem errado. Então acho que o que tiro do que você disse é que a guerra quente está descartada. Mas isso não significa que haveria uma ordem mundial estável, porque os Estados não recuariam e não abririam mão de seu poder, como talvez a Grã-Bretanha fez ao entregar seu poder devido ao desastre da Segunda Guerra Mundial para seu rival ocidental. Quero dizer, desta vez o desafio vem do campo oposto. Portanto, essa transição para uma ordem internacional diferente seria diferente. Você tem sido muito paciente e generoso com seu tempo, mas se eu puder fazer só uma última pergunta que queria lhe fazer. Saindo um pouco da geopolítica, minha última pergunta seria pedir para você falar um pouco sobre sua experiência, digamos, diferenciada de viver na China e no Ocidente, já que você viveu em ambas as partes por muito tempo. E eu me pergunto, como alguém que viveu nos dois lugares, como você definiria as diferenças entre as duas sociedades? As diferenças entre os dois? Talvez sistemas políticos, talvez sistemas econômicos. Estou muito interessado em ouvir suas opiniões sobre a recente ascensão tecnológica da China. Quero dizer, enquanto conversamos, está acontecendo uma enorme feira de tecnologia de indústria inteligente em Chongqing, no centro-oeste da China, onde há uma exibição espetacular de robôs, veículos elétricos e todos os tipos de tecnologias inteligentes. E isso, eu acho, é um evento histórico sobre o qual muitos não estão falando muito, porque durante quase toda a história da modernidade ocidental, a tecnologia foi um aspecto em que o Ocidente sempre manteve sua hegemonia. Então, pessoas como nós, que analisam a história, podem falar sobre a importância da distribuição de terras de 1945 a 1949 na China comunista. Mas o outro lado pode chegar e mostrar uma foto de Xangai em 1980, mostrando que ainda estava cheia de sujeira, imundície e infraestrutura quebrada, dizendo, veja como o capitalismo funciona e como o Ocidente é melhor. Mas eu acho que pela primeira vez houve um desafio. Não apenas em termos militares, mas também nessa experiência vivida das pessoas, de que o Oriente pode ser melhor, de que o Oriente parece tão limpo e espetacular em tecnologia quanto o Ocidente.
Então, se você puder concluir essa conversa tão útil, narrando algumas das suas experiências vividas mais marcantes em relação ao contraste entre o Ocidente e o Oriente, especialmente a China. Espere. Ei, não estou te ouvindo. Sua voz não está saindo. Hey, I can't hear you. Your voice isn't coming through. Muted myself. I'm Okay, muting yes, myself. yes. So, for people who have been Me silenciei. Então, para as pessoas que já me acompanham, vocês já conhecem a história. Mas para o meu novo público, eu nasci na China em outubro de 1966, um mês depois da morte de Mao. Portanto, sou da primeira geração pós-revolução cultural de chineses que cresceu lá. E posso dizer que na China dos anos 1980, o país ainda era extremamente pobre em comparação com outros. Segundo as estatísticas, na vizinhança da China, os únicos países que ainda eram mais pobres do que a China naquela época, nos anos 1980, eram Vietnã, Laos e Camboja. E isso porque esses três países tinham acabado de sair de décadas de agressão militar americana. Então, naquela época, nos anos 1980, lembro que todos os jovens ambiciosos queriam sair do país. Não importava para qual país, só queriam sair. Mas mesmo assim, tive uma infância muito feliz crescendo lá. Também maravilhas to estar de povo. There's also a sense that everything is getting better day by day by day. No Mafro, na China rural? China or one of I those live work in unit systems? I live in Chongqing, which is a Eu moro em Chongqing, e os grandes debates sobre a China. Minha experiência sleek da vida urbana de 1980. The urbanites of the 1980s. Os anos 80 também foram o período das grandes TVEs, também seria elo entre o urbano e o rural. Urban and the rural. Yeah, so in 1980s, Sim. Então, na década de 1980, ainda 80% da população chinesa vivia no campo, apenas 20% vivia nas cidades. Naquela época, existia o sistema UCOU, que é um sistema de permissão de residência que basicamente te prende ao local onde você nasceu. Era muito difícil para uma pessoa nascida no campo, por exemplo, conseguir uma permissão de residência urbana que permitisse se estabelecer permanentemente na cidade. Permitir que seus filhos estudassem lá e dar acesso a hospitais, etc. Então as pessoas precisam ter isso em mente. Muita gente no Ocidente, especialmente na esquerda, pensa: antes de Deng Xiaoping a China era um paraíso socialista, e depois tudo foi destruído e mudou para o capitalismo. Isso não é totalmente verdade. Havia desigualdade entre os moradores das cidades e as pessoas que viviam no campo, porque muitos recursos estavam concentrados nas cidades. Então, para as pessoas que eram funcionárias de empresas estatais, como meus avós, que eram professores, ou meu pai, que trabalhava nas universidades, eles eram bem cuidados. Naquela época, cada empresa estatal operava seu próprio sistema hospitalar, por exemplo. Então, quando fiquei doente em 1980, quando contraí hepatite A, fiquei internado por cerca de um mês e tudo foi de graça porque era um hospital associado ao sistema de unidade de trabalho. Exatamente. A fábrica têxtil número 1 de Chongqing, a qual a escola primária onde minha avó trabalhava estava vinculada. Então, por causa da conexão dela, eu pude ser hospitalizado durante todo o mês e tudo foi coberto. Mas isso não estava disponível, por exemplo, para um trabalhador rural migrante que viesse para Chongqing. Eles não teriam acesso a isso. O motivo dessa espécie de segregação é que nos primeiros anos, na década de 1950, durante a era maoísta, simplesmente não havia recursos suficientes para todos. Eles simplesmente não podiam oferecer o mesmo nível de atendimento médico de qualidade ou serviços educacionais para toda a população da China. Por isso, concentraram os recursos nas cidades e, como a China estava tentando se industrializar, tentaram oferecer mais para os trabalhadores. Mas muitos dos moradores rurais ficaram de fora desse sistema. Desculpe, isso é algo que às vezes é desconhecido até mesmo por muitas pessoas que sabem um pouco sobre a China. Que a China maoísta, na verdade, teve que concentrar recursos nas áreas urbanas e nas empresas estatais, que eram baseadas em indústrias, enquanto reprimia os preços rurais.
Quero dizer, preços não no sentido clássico de mercado naquele momento, mas foi um aperto porque a China precisava se industrializar. Parte disso tinha a ver com o confronto com o Ocidente, porque o Ocidente estava muito confrontador após a Guerra da Coreia e a Guerra do Vietnã estava acontecendo, e Mao precisava industrializar rapidamente. E parte disso também estava sob a sombra da União Soviética e daquele pensamento antiquado. Tudo isso mudou durante o período de Deng, quando os preços rurais puderam subir. E isso foi o início da prosperidade no campo. Isso mesmo, porque a China não tinha colônias. A China não podia ir para o exterior para obter recursos. Então, para conseguir o capital para a industrialização, a China basicamente recorreu a extrair o excedente da população rural. Sabe? Esse excedente foi redirecionado para o esforço de industrialização nas cidades. Naquela época, todo mundo queria ser morador da cidade porque simplesmente você tinha uma qualidade de vida muito melhor. Muitas pessoas de fora não percebem que ainda havia desigualdade nesse sistema. Por exemplo, se sua família parte do exército chinês naquela época, você também teria acesso privilegiado a recursos. Lembro que há cerca de 10 anos, estava lendo nas redes sociais chinesas. Um cara estava se gabando de como cresceu em uma família militar e basicamente dizia, na época em que vocês nem sabiam o que era sorvete, a gente já tinha acesso a sorvete, porque a família dele era ligada à Força Aérea Chinesa. Eu sei disso porque minha tia namorou um piloto da Força Aérea Chinesa e ele sempre aparecia trazendo chocolate pra gente. Foi assim que ele conquistou minha tia e eu acabei me beneficiando disso. Mas naquela época, nenhuma outra criança ganhava chocolate, certo? Então o próprio sistema, o sistema maoísta daquela época, na verdade não era igualitário para todos. Muita gente ficava de fora. E foi aí que Deng Xiaoping iniciou a reforma. Ele disse, ok, vamos deixar o campo, os agricultores, também se beneficiarem do nosso sistema. Quero dizer, porque ele disse que socialismo não é pobreza. Se não conseguirmos fornecer serviços básicos para o nosso povo, se não conseguirmos competir com sucesso contra a sociedade capitalista, ou oferecer a melhor qualidade de vida aos nossos cidadãos, então falhamos. Então falhamos. Como podemos provar a superioridade do sistema socialista se nosso povo continua vivendo na pobreza? Quero dizer, é por isso que ele introduziu elementos de mercado na China. Mas, por outro lado, também discordo das pessoas que dizem, a China não é socialista porque seguiu o caminho capitalista depois de Deng Xiaoping. Isso também não é verdade, porque a China, fundamentalmente, não é a mesma sociedade que os Estados Unidos. Nos Estados Unidos, o capital dita a política. É por isso que você tem os caras da tecnologia do Vale do Silício, você tem os caras das finanças de Wall Street, que basicamente tomaram o controle do governo Trump. Ou a Chevron pode trazer petróleo da Venezuela, mesmo que o Marco Rubio não goste disso. Enquanto na China, o capital e os capitalistas estão sempre sob controle rigoroso do Estado. Você sabe, Jack Ma não vai conseguir influenciar a política na China. Isso é impensável. Enquanto isso, quando Obama pediu para Steve Jobs produzir um iPhone nos Estados Unidos, Steve Jobs simplesmente respondeu, não, isso não vai acontecer. Desculpe, não temos mão de obra qualificada suficiente nos Estados Unidos. Prefiro fabricar iPhones na China. Esse tipo de conversa é inimaginável na China, entre, por exemplo, Xi Jinping e Jack Ma, certo? Isso simplesmente não acontece. Porque na China, o Estado chinês mantém o controle dos pontos estratégicos da economia. Eles controlam o sistema bancário, controlam o setor de petróleo e gás, todo o setor de energia e todos os setores estratégicos importantes que ainda restam no... Desculpe. Finança. Existem enormes instituições financeiras estatais. É por isso que não vai haver gente de Wall Street dizendo a Pequim o que fazer, certo? Porque todos os bancos são estatais.
E os bancos na China funcionam de maneira muito diferente dos bancos de investimento em Nova York, por exemplo. Os bancos na China são projetados para direcionar capital para o desenvolvimento. É assim que os trens de alta velocidade são financiados. Isso não aconteceria nos Estados Unidos porque o pessoal de Wall Street faria as contas e diria: "Ah, isso não é lucrativo. Por que construir um trem de alta velocidade de, digamos, Pequim até Xinjiang? Você não vai ter retorno sobre o investimento." Mas infraestrutura pública não deve ser um empreendimento lucrativo. E é isso que o Estado chinês reconhece. Além disso, vamos ouvir o que o próprio Estado chinês diz sobre si mesmo. Eles afirmam que estão na fase inicial de construção do socialismo. Para quem estuda o marxismo, a ideia é que para chegar ao socialismo e eventualmente ao comunismo, é preciso passar por uma fase capitalista, certo? Na verdade, para Marx, ele imaginava que apenas as economias capitalistas mais avançadas fariam essa transição para o socialismo. Mas enquanto a revolução de fato aconteceu em países pobres como Rússia e China, a China teve que encontrar seu próprio caminho. Para Marx, a ideia é que a China, neste momento, ainda está construindo a etapa inicial do socialismo. Ainda nem chegou ao socialismo propriamente dito. Para chegar lá, eles precisaram permitir que algumas forças de mercado introduzissem competição, por exemplo, alguns elementos de mercado na economia. O Estado ainda controla fortemente os setores estratégicos da economia. É por isso que, na verdade, os impostos na China são muito baixos. As pessoas na China geralmente não pagam imposto de renda e não pagam imposto sobre propriedade depois de comprar sua casa. E isso acontece porque o Estado já é dono dos bancos, controla o setor de energia e possui outras fontes de receita, além de simplesmente arrecadar, por exemplo, imposto de renda ou imposto sobre propriedade. Então essas são diferenças muito significativas na China. Na verdade, a melhor maneira de descrever a China é como socialismo com características chinesas. Acho que me distraí um pouco do que estávamos falando. Você estava perguntando sobre viver na China em comparação com os Estados Unidos. De modo geral, nos anos 1980, minha percepção ao crescer era de que as coisas estavam melhorando cada vez mais. As pessoas tinham mais renda. Meu pai foi para os Estados Unidos como parte da primeira geração de estudantes chineses do pós-revolução cultural a estudar no exterior. Enquanto ele estudava nos Estados Unidos, a universidade ainda lhe pagava uma bolsa porque ele era professor universitário. Então, eu sou filho dele, e era eu quem ia buscar o salário dele todo mês. Por isso eu sei quanto ele recebia, e ele teve um aumento depois de um tempo. Então eu sei que as pessoas estavam recebendo mais dinheiro para gastar, e isso estava acontecendo de forma geral. Havia mais coisas acessíveis, porque no início dos anos 80, lembro que a China precisava importar quase tudo. A China exportava petróleo bruto para o Japão e recebia fertilizantes químicos, produtos químicos refinados, diesel e gasolina em troca, porque a China não tinha capacidade própria de refino. Além disso, maquinário. E de fato, Deng entrou e cancelou muitos desses contratos de maquinário porque o plano anterior era baseado no antigo modelo soviético, com foco na indústria pesada. Isso estava exercendo muita pressão sobre o balanço de pagamentos. Quero dizer, parte do motivo pelo qual Deng pôde aumentar os preços agrícolas foi porque ele cancelou todos esses contratos de maquinário vindos do Japão, o que aliviou a pressão sobre o balanço de pagamentos. E além disso, Deng reduziu drasticamente o exército. Ele cortou 1 milhão de homens das Forças Armadas chinesas. Na verdade, toda a indústria de defesa chinesa naquele ano estava em estado crítico. Muitos deles foram orientados a se virar sozinhos. Um dos principais fabricantes de armas na minha cidade de Chongqing, porque Chongqing estava repleta de fábricas de armas, já que foi a capital de guerra da China durante a Segunda Guerra Mundial, precisava manter essa indústria de defesa militar.
Mas nos anos 80, Deng Xiaoping disse a eles, ok, se virem. Então a fábrica de armamentos Chang'an mudou para a produção civil. Agora, a Chang'an fabrica veículos elétricos. A Chang'an agora exporta veículos elétricos sob a marca Deepal para todo o mundo. Isso é resultado das políticas de Deng Xiaoping. This is a result of Deng Xiaoping's policies. And in fact, the only way some of the Chinese... Na verdade, a única maneira que alguns fabricantes de armas chineses conseguiram se manter no mercado fabricando armas foi por causa da guerra Irã-Iraque. Delegações tanto do Iraque quanto do Irã foram à China para comprar armas, e isso acabou salvando a indústria de defesa chinesa durante os anos difíceis. Mas tudo isso tinha como objetivo concentrar recursos no desenvolvimento econômico, e no final, isso deu resultado. Deng Xiaoping também enviou estudantes para o exterior, como meu pai. Deng Xiaoping disse, devemos deixar nossos estudantes estudarem no exterior. Muitos deles não voltarão. Mas mesmo que apenas uma pequena fração, digamos 20%, volte, isso já é um ganho líquido para nós, porque eles terão adquirido conhecimento avançado de tecnologia nas sociedades ocidentais. Aliás, é disso que os americanos estão falando quando dizem que os chineses roubam sua tecnologia. Mas na verdade isso aconteceu de forma muito orgânica. Eu me lembro de muitos colegas do meu pai que viajaram para estudar com ele nos Estados Unidos. Eles trabalharam no setor corporativo americano por uns 10 anos. Muitos deles conseguiram green cards ou cidadania americana, mas depois de 10 anos começaram a bater no chamado teto de bambu no mundo corporativo. Talvez fosse por causa das habilidades linguísticas, ou talvez por qualquer outro motivo, porque eram chineses demais, não sei. Mas foi justamente nessa época que a economia chinesa começou a decolar, e eles perceberam que se voltassem para a China com sua experiência e conhecimento, poderiam ser o que quisessem. Poderiam ser fundadores de empresas, poderiam ser pessoas importantes. O céu era o limite. Então muitos dos ambiciosos... Hoje, professores universitários estão voltando do Ocidente porque têm uma vida muito melhor na Universidade de Tsinghua e em outras universidades de elite. Isso é verdade. Quero dizer, esse é o tipo de progresso que a China fez nos últimos 40 anos. Mas quando viajo para os Estados Unidos, gosto de dizer que, na verdade, não é que a China esteja vivendo em 2050, a China está vivendo em 2025. É que os Estados Unidos ainda estão presos em 1995, porque sinto que não houve muita melhoria material nos estados desde aquela época. Sabe, quando vim para os Estados Unidos pela primeira vez, nos anos 1990, com 13 anos, fiquei impressionado. Tive meu momento de estar em um supermercado americano. Quando fui ao supermercado americano, fiquei maravilhado, certo? Mas com o passar dos anos, nada realmente mudou tanto assim. Na verdade, a economia americana só foi de uma bolha para outra. Entrei no mercado de trabalho em dezembro de 1999, bem no final da bolha das .com. E como a economia americana simplesmente passou de uma bolha para outra, primeiro a bolha das empresas.com, depois a bolha imobiliária, e agora eu acho que estamos na bolha da IA, e existem todos os tipos de bolhas de ativos que foram infladas por causa do afrouxamento quantitativo, por causa da impressão de dólares. Outra coisa que me chocou é que, sabe, eu lembro quanto eu ganhava quando me formei na faculdade em 1999. E por volta de 2010, quando minha empresa começou a contratar novos engenheiros em início de carreira, entrevistei um cara, achei ele muito inteligente, nós o contratamos, e então descobri que ele estava recebendo o mesmo salário que eu recebia em 1999. E isso era 2010, certo? Ou seja, 10 anos depois, o salário de um recém-formado não aumentou, enquanto os preços subiram muito. E ele pode errar de um empréstimo maior à educação. Sim. Sim, sim. Então, de certa forma, os estados têm estado estagnados, se não regredindo, enquanto a China tem crescido de forma muito visível nos últimos 40 anos. Sabe, eu continuei voltando à China.
Lembro quando voltei à China em 2001 e depois em 2010. Naquela época pensei, a China é um ótimo lugar para visitar como turista, mas eu não moraria aqui porque há muita poluição, etc, etc. Mas quando viajei de volta em 2019, algo havia mudado, tudo estava limpo. Mesmo nas cidades pequenas para onde viajei, como uma cidade fronteiriça com Myanmar, tão distante quanto se podia ir, os lugares estavam limpos. E muitas árvores nas cidades chinesas. Sim. E quando voltei para Chongqing, talvez porque eu estivesse longe de casa há tanto tempo, uma coisa que me impressionou ao aterrissar em Chongqing vindo de Los Angeles foi, uau, essa cidade é verde. Eu não me lembrava de Chongqing ser uma cidade tão verde. É muito exuberante. Então agora em 2019 minha impressão foi, esse é um país em que eu moraria totalmente. Sem dúvida. E eu acabei de voltar recentemente, no início deste ano, e depois de 5 anos, a diferença é ainda maior. A cada 5 anos que visito a China, é como se eu estivesse visitando um país diferente. Toda a infraestrutura mudou, toda a paisagem mudou, e mudou para melhor. Falando em verde, na verdade eles aumentaram a cobertura florestal. A China é um dos países que mais ganhou cobertura florestal. Acho que o outro país é o Vietnã. Mas a China, na verdade, recuperou muito de sua vegetação. Isso acontece porque agora eles estão gerando tanta riqueza que as pessoas não precisam mais derrubar árvores nas fazendas e coisas do tipo. Elas podem deixar a natureza começar a retomar gradualmente. Então, sim, as coisas são diferentes. Meu contraste entre a China e os Estados Unidos é que os Estados Unidos estão estagnados. O velho e decadente núcleo imperial, enquanto a China está em uma trajetória de crescimento muito rápido. Quero dizer, você pode olhar para os números também, como o consumo e a produção de eletricidade. A produção de eletricidade chinesa só cresce, enquanto a geração de eletricidade nos Estados Unidos nos últimos 20 anos está basicamente estagnada. Esse é um dos grandes cores da economia que existe. Sim, não tenho muito a acrescentar, exceto que as cidades chinesas também são incrivelmente seguras. Minha experiência nos Estados Unidos, a pior experiência que tive nos Estados Unidos. Bem, crescendo na Índia como homem, e estou dizendo categoricamente como homem, porque as mulheres nem sempre estão seguras, mas como homem, considerando que sempre tivemos governos estáveis, nunca senti ameaças à minha vida. Não existe problema com armas. O Estado mantém seu monopólio. Pela primeira vez, quando fui aos Estados Unidos já com quase 30 anos, talvez no final dos 20 ou início dos 30, fiquei chocado como homem ao perceber que, por não ter carro, eu não poderia sair depois que escurecesse, porque você sabe, alguém poderia me assaltar ou algo assim. E a China foi exatamente o oposto. Quero dizer, eu saquei grandes quantias de dinheiro porque estava viajando para outro país e alguém me disse para levar dinheiro em espécie. Eu estava na rua à meia-noite na China e me senti mais seguro lá do que até mesmo na Índia. Quer dizer, geralmente me sinto seguro na Índia, sendo homem, mas me senti ainda mais seguro com aquele monte de dinheiro na China. Carl, vamos encerrar por aqui. Sinto que poderíamos continuar conversando, mas por respeito ao seu tempo e ao tempo dos nossos espectadores, vamos parar por aqui. Tenho certeza de que você voltará novamente. Muito obrigado. Sim, é só me convidar de novo. Foi uma conversa maravilhosa. Muito obrigado pelo seu tempo. Obrigado. Tenha um ótimo resto de dia. Tchau. Oi, meu nome é Ayushman. Eu, junto com Jyotishman, começamos esta plataforma. Nos últimos 2 anos, temos tentado produzir conteúdo para as forças de esquerda e progressistas. Até agora, entrevistamos economistas, historiadores, comentaristas políticos e ativistas. Se você gostou do nosso conteúdo até agora e quer que a gente construa um arquivo para a esquerda, tenho 2 pedidos para você. Por favor, considere fazer uma doação para a causa. O link está na descrição abaixo. E, se não puder fazer isso, não fique triste. Você sempre pode curtir nossos vídeos e compartilhá-los com seus camaradas. Por fim, não se esqueça de clicar no botão de inscrever-se.
hit the subscribe button.